Quando tiveram barbas. Naquele ano, uma noite de agosto, como estivessem algumas pessoas na casa de Botafogo, sucedeu que uma delas, não sei se homem ou mulher, perguntou aos dois irmãos que idade tinham. Paulo respondeu. Lembre-se que Paulo é o republicano, né? Vamos colocar assim, o mais agressivo. Nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono. E Pedro respondeu. Nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono. Como assim, né? Lembre-se que em 1931, Dom Pedro I abdica ao trono, então ele cai, só que no mesmo dia o seu filho Dom Pedro II sobe ao trono, é claro, ainda sem poder governar, porque ele era muito novinho, né? Mas é o mesmo dia, né? Então nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono, ele é um republicano. Viu como é que é representativo o meu nascimento? O meu nascimento é a data em que um soberano cai, né? E Pedro responde, nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade, Dom Pedro II, subiu ao trono. Viu como o meu nascimento é representativo? Ele mostra a exata data de quando o nosso Dom Pedro II sobe ao trono. As respostas foram simultâneas, não sucessivas. Tanto que a pessoa pediu-lhes que falasse cada um por sua vez. A mãe explicou. Nasceram no dia 7 de abril de 1870. Então, 7 de abril, a abdicação, né? E a subida de Dom Pedro. Pedro repetiu vagarosamente, nasci no dia em que Sua Majestade subiu ao trono. E Paulo em seguida, nasci no dia em que Pedro I caiu do trono. Natividade repreendeu a Paulo a sua resposta subversiva. Paulo explicou-se. Pedro contestou a explicação e deu outra. E a sala viraria clube se a mãe não os acomodasse por esta maneira. Clube de debate, né? Isto hão de ser grupos de colégio. Vocês não estão em idade de falar em política. Quando tiverem barbas. As barbas não queriam vir, por mais que eles chamassem o buço com os dedos, mas as opiniões políticas e outras vinham e cresciam, né? Lembre-se que você chama o buço com os dedos fazendo isso aqui, né? Não é assim que você ajeita o bigode, só que não chegava a ser bigode, era buço, né? Mas as opiniões políticas já estavam lá e cresciam. Não eram propriamente opiniões, não tinham raízes grandes nem pequenas. Eram mal comparadas, gravadas de cor particular que eles atavam ao pescoço. Desculpe, gravatas, faz mais sentido. Eram mal comparadas gravatas de cor particular que eles atavam ao pescoço à espera que a cor cansasse e viesse outra. Naturalmente, cada um tinha a sua. Bom, pra gente, talvez seja muito fácil ou muito difícil entender isso daqui, né? Que suas opiniões políticas eram como gravatas que eles atavam ao pescoço, né? Fácil porque é a coisa mais presente no Brasil, né? Você tem as suas opiniões políticas por um sentimento, né? Então não há raízes, muitas vezes lógicas. Como que eu sei disso, né? Você pega determinada, vamos lá, pra gente não se envolver em questões políticas atuais, né? Mas você pega determinada decisão, né? Querem aprovar o uso de vermelho, né? Vamos colocar assim, deixa eu pegar uma cor mais neutra, um amarelo, né? Ou o preto. Querem aprovar o uso de preto, né? E querem tentar, sei lá, divulgar isso, né? Você vê que nos times políticos, tanto a pessoa do lado A quanto a pessoa do lado B vai conseguir fazer um esforço, né, para defender a aprovação ou a proibição
dependendo se a sua matilha, se o seu grupinho defendeu ou aprovar ou reprovar aquilo, né? Então há esse mero gosto, a não ser, é claro, questões importantes, questões fixas, talvez não importantes, né? Deixa eu sair do âmbito abstrato, né? Então vamos lá, deixa eu sair do âmbito abstrato. É claro que você vai ter de um lado, por exemplo, sei lá, a proibição do aborto, do outro lado a liberação do aborto. Isso não se troca, né? As posições políticas não se trocam. Ótimo. Mas são mais posições mais profundas que políticas ideológicas, vamos colocar assim, né? Pra gente não se envolver nisso por enquanto. Eu só quero dizer para você que o que acontece é, se um político de um lado ou de outro tenta aprovar, por exemplo, um projeto de lei dedicando 500 mil reais para a construção de uma ponte, né? O lado A, vamos supor que o político seja desse lado, o lado A ele consegue encontrar vários argumentos para dizer que a coisa mais horrível do mundo é a construção dessa ponte. Essa ponte vai destruir a humanidade, né? E o lado B vai conseguir os maiores argumentos dizendo que essa ponte é a salvação de toda a humanidade. Mas, se acontecesse o contrário, se a ponte fosse proposta pelo outro lado, as posições inverteriam, né? O lado que defendia consegue agora encontrar argumentos para atacar, e o lado que atacava consegue agora defender, né? Isso que é uma posição política, parece que você tem o teu time de futebol, né? Machado de Assis não vivia num tempo em que o futebol era popular, né? Mal tinha começado. Machado de Assis estava morrendo, o futebol estava começando, né? Mas eu acho que o Machado de Assis gostaria dessa metáfora, né? Então se tem um político como se tem uma camisa, como se torce por um time, né? Então eu sou aqui do Paraná, eu não gosto do futebol, né? Mas meu pai sempre foi coxa branca. Então tudo que se falava do coxa, por mais que ele perdesse 50 partidas seguidas, meu pai sempre ia achar motivos para defender o coxa. Por quê? Porque o coxa é o time dele, né? Perceba, no âmbito político prático, é mais ou menos assim que nós vivemos, né? Não se pensa, isso é absurdo, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, pensar que uma pessoa de um lado vai olhar por uma atitude que o outro lado fez e falar, olha, eu sou contra esse político em 97% das vezes, mas agora ele acertou, né? Por quê? Porque se tem um medo tremendo de que o outro lado ganha força, né? Então se tem as ideias políticas como quem que coloca uma gravata, né? Como quem coloca uma camiseta de time, né? Eram as suas ideias políticas, mal comparando, gravatas de cor particular, que eles atavam ao pescoço à espera que a cor cansasse e viesse outra. Então, meio que tanto faz a opinião política que eu tenho agora e a opinião política que eu vou ter amanhã. É assim que os gêmeos viviam, né? Não é uma questão de eu vou refinando o meu conhecimento político. Não é uma questão de eu vou melhorando de forma que a próxima gravata necessariamente é melhor que a gravata anterior, né? Não é isso. É uma questão de, bom, eu estou com essa opinião política, mas pode acontecer que eu acabe enjoando, eu pego outra. E quem sabe daqui vários meses eu não volto para a primeira, né? Mas isso é uma questão, né, de moleque. É moleque que age assim. Se bem que nós já vamos ver que não é só moleque, não. Mas também se pode crer que a de cada um era mais ou menos adequada à pessoa. Cada um, naturalmente, tinha a sua cor, diferente da outra, né? E cada um era mais ou menos adequado à sua. Como recebiam as mesmas aprovações e distinções nos exames, faltava-lhes matérias a invejas. Então não podia, né, invejar o outro porque tudo era igual. E se a ambição os dividisse algum dia, não era por hora águia nem côndor, ou sequer filhote, quanto muito ovo.
Então vamos explicar isso daqui, né? Repare, eu achei algumas informações, mas eu não sei se a gente precisa ir tão longe, né? Eu achei assim, águia tem a ver com racionalidade e ela mostra o ideal industrial e masculino, e o côndor tem mais a ver com o coração, com a intuição e o feminino, né? Isso eu achei em qualquer lugar aí. Mas talvez nós não precisamos ver isso, nós precisamos saber que os dois são pássaros majestosos, né? E que no começo uma águia não se distingue muito bem de um côndor, né? E aí, nesse sentido, você tem duas pessoas com opiniões mais ou menos iguais, e aí conforme elas vão crescendo, elas se distinguem, né? Só que precisa de uma maturidade para que você distingua uma águia de um côndor, né? Bom, não é o caso deles. É muito novinho para saber o que é um e o que é o outro. Eles não são nem filhotes, talvez um ovo, né? Que é pior ainda, como é que você vai distinguir um ovo do outro, né? No colégio de Pedro II, todos lhes queriam bem. As barbas é que não queriam vir. Que é que se lhes há de fazer quando as barbas não querem vir? Esperar que venham por seu pé, que apareçam, que cresçam, que embranqueçam, que é seu costume delas. Salvo as que não embranquecem nunca, ou só em parte e temporariamente. Né? Claro que está falando de pessoa que pinta a barba. Tudo isso é sabido e banal, mas dá ensejo a dizer de duas barbas do último gênero, célebres naquele tempo, e ora totalmente esquecidas. Qual o último gênero? Né? As que não embranquecem nunca ou as que só embranquecem em parte. Então, quais são essas barbas? Né? Não tendo outro lugar em que fale delas, aproveita este capítulo. E o leitor que volte a página, se prefere, quer dizer, pule uma página, né? Que volte a página se prefere ir atrás da história. Eu ficarei durante algumas linhas recordando as duas barbas mortas, sem as entender agora, como não as entendemos então, as mais inexplicáveis barbas do mundo.